Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo envolvendo o cálculo de força resultante. E se você gostar desse vídeo, peço que dê aquela moral, deixando um joinha, um like. E se caso não for pedir muito para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal aí. Então vamos lá. Nesse exercício que eu trago, diferente dos outros, esse é o primeiro que eu trago com mais do que duas forças aplicadas ao mesmo ponto. Ou seja, até então nós estávamos vendo as forças aplicadas ao mesmo ponto, mas com a utilização da regra do paralelogramo. Nesse exercício, eu trago uma outra maneira de se calcular, que é o que nós chamamos de decomposição das forças. O que nós precisamos entender e enxergar em exercícios como esse é que todas as forças, seja F1, seja F2 ou seja F3, elas têm os componentes vetoriais, no caso x e y, né? E essa decomposição de forças que nós vamos começar a aplicar quando tivermos mais do que duas forças aplicadas ao mesmo ponto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é traçar o nosso plano cartesiano e as forças que estão aplicadas a esse ponto. Então nós temos a força F1, a força F2 e a força F3 na vertical para baixo, todas partindo do mesmo ponto. Eu não vou colocar as informações referentes aos ângulos para não ficar muito poluída essa imagem, tá? Então o próximo passo. O próximo passo é traçarmos as decomposições de cada força. Porque uma vez que traçarmos essas forças, ou melhor, decomposições de forças, veremos que vai formar um triângulo retângulo. Como podem ver, na força F2 tracei aqui, em X e em Y, onde eu tenho na horizontal o eixo X, na vertical o eixo Y. A mesma coisa na força F1 e a mesma coisa aqui na força F3, só que a força F3 ela está aplicada na vertical para baixo. Não tem variação nenhuma dessa força no eixo X, ela está aplicada apenas no eixo Y. Uma vez que você traça essas decomposições, seja em seja em X ou seja em Y, agora basta realizarmos as somatórias das forças, ou seja, vamos somar tudo que tem em X sendo aplicado nesse ponto e vamos somar tudo que tem em Y aplicado nesse mesmo ponto. Por isso que nós chamamos de somatória. E o que vale, ou melhor, e o que é importante lembrar numa situação como essa é o plano em que essa força está sendo aplicada, para que a gente possa adotar o sinal positivo ou o sinal negativo. Nos primeiros exercícios que eu trouxe envolvendo cálculo, lá eu mostrei, né, as quadrantes, os pontos, quando vai ser x mais, x menos, y mais, y menos. Eu peço para que vocês deem uma olhadinha nos vídeos anteriores para tirar essa dúvida, caso essa dúvida exista. Então, realizando a decomposição das forças, primeiro vamos fazer a somatória das forças em x, ou seja, tudo que tiver em x nós vamos considerar. Então vamos lá, somatória da força em x. Quem que nós temos em x? A força F1, ou seja, essa força F1 no nosso triângulo retângulo, ela é a nossa hipotenusa. E para descobrirmos o cateto que nós queremos, ou seja, eu quero descobrir esse cateto x. Esse cateto x, ele está com o ângulo. Para descobrir esse cateto, é aquela regrinha que eu mostrei lá em trigonometria. Também no nosso canal você vai encontrar. Então, quando ele estiver com o ângulo, eu vou utilizar o cosseno. Ou seja, hipotenusa, que é a força, vezes o cosseno do ângulo, eu encontro o x, que é o que está aqui, força F1 vezes cosseno de 30, que é o ângulo que está aqui, por que mais? Porque é uma somatória. E percebam que aqui o F1 é sinal positivo, porque essa força está aplicada à direita do ponto zero. Então, mais
Aí aqui a gente vai observar menos F2 vezes seno de 20. Se observarmos o triângulo traçado aqui, ó, nós estamos achando todas as forças em x. Então o x, uma vez que o ângulo utilizado é esse aqui de 20, o x é o cateto oposto, ou seja, ele está sem o ângulo. Se ele está sem o ângulo, para encontrá-lo, precisamos usar seno. Então por isso que está F2 vezes seno de 20. Lembrando que F2, F1, no caso dessas formações de triângulo, retângulo, eles são as nossas hipotenusas, tá? E por que tem o sinal negativo? Porque essa força que está aplicada a F2, o x está à esquerda do ponto zero. Ou seja, uma vez que está à esquerda do ponto zero, em x é negativo. Então por isso que está menos F2. Se observarmos a força F3, a F3 não tem ação nenhuma no eixo x, ou seja, ela é zero. Por isso que não foi colocado nada aqui. Substituindo os valores, né, 150 F1, 80 F2. Vai ficar dessa forma. 129,9 newton menos, mais com menos, 27,36. Resolvendo essa conta, nos dará o resultado de que a somatória das forças em x é 102,54. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Achar todas as forças que atuam em y. Então, tudo que tiver em y, nós vamos realizar a somatória dessas forças. Então, a somatória de força em y vai ser quem? Sempre observe o triângulo formado, tá? Ó, esse y aqui, ele está sem o ângulo. Ó. Esse cateto aqui está sem o ângulo. Para encontrar, sem ângulo, seno. Então, ó, F1 vezes seno de 30, mais, porque é uma somatória, e aqui é sinal positivo porque a força está acima do ponto zero. A força estando acima, em y é positivo. F2. F2, o cateto y que nós precisamos descobrir, ele está com o ângulo. O ângulo de 20 está aqui. Então o y está com o ângulo. Com ângulo, cosseno. Então F2 vezes cosseno de 20. Menos F3. Por que menos F3? Porque a força F3 ela está atuando em y. E ela está para baixo, ó, ou seja, abaixo do ponto zero. Uma vez que está abaixo do ponto zero, recebe o sinal negativo. Substituindo os valores, 150 força F1, 80 força F2 e 110 Newton é a força F3. Resolvendo, vai ficar 75 mais 75,17 menos 110. Ou seja, a somatória de força em Y é 40,17. E por que nós precisamos calcular a somatória de força em X e a somatória de força em Y? Porque para encontrarmos a resultante desse exercício, que tem mais do que duas forças aplicadas no mesmo ponto, nós precisamos entender que a força resultante, para chegar no valor da força resultante, ela também tem dois catetos, um em X e um em Y. Então aqui, uma vez que nós descobrimos o valor do cateto da resultante em X e em Y, basta aplicarmos agora, ó, força em X, positivo para a direita, força em Y, positivo para cima. E aqui, ó, essa é a nossa força resultante. Então, para calcularmos essa força resultante, ó, cateto, onde vai cair? Em qual equação que vai cair? Pitágoras. Basta aplicarmos Pitágoras, ou seja, r ao quadrado, que é a nossa hipotenusa e automaticamente será a nossa resultante, igual a f de x ao quadrado mais fy ao quadrado. Substituindo os valores, nós chegaremos que a resultante desse exercício será a raiz de 12.128,08, ou seja, a resultante será igual a 110,12 Newton. Se o exercício tivesse pedindo apenas o módulo da força resultante, acabaria aí. Esse é o módulo, essa é a intensidade da força resultante. Só que o exercício ele pede também a direção e o sentido. Por isso que eu aconselho sempre vocês a desenharem, a traçarem as forças aplicadas ao ponto. Por quê? Aqui nós conseguimos enxergar, ó,
que para encontrarmos esse ângulo que nos dará a direção e sentido da força resultante, basta aplicarmos o que? Ó, nós temos o cateto oposto, nós temos o cateto adjacente, e nós vimos lá nas primeiras aulas de trigonometria que a relação trigonométrica que envolve essas duas informações é tangente. Então aqui, ó, nós vamos aplicar a tangente do ângulo, que é o que nós queremos descobrir, vai ser igual a cateto oposto sobre a cateto adjacente. Substituindo os valores, resolvendo, tangente do ângulo será igual a 0,391. Essa a resposta? Ainda não. Na sua calculadora científica, você vai apertar a segunda função, ou shift, né? Depois tangente menos 1, para te dar o valor do ângulo. Ou seja, o ângulo, a direção e o sentido, será de 21,35, que é esse ângulo da força resultante. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, dá aquela força, deixa um joinha. Ou se vocês acharem que é preciso melhorar alguma coisa, deixe nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!